Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é o Decreto 55.588, de 17 de março de 2010, que é sobre respeito e inclusão das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante e que reforça o nosso compromisso como educadores com a inclusão e o respeito, no caso da aula de hoje, das pessoas transexuais e travestis no estado de São Paulo. Nosso foco é esse decreto, né? Mas a gente tem um decreto posterior federal, que é o número 8.727, de 28 de abril de 2016, que também dispõe sobre esses mesmos direitos. Tá? Então, o Estado de São Paulo veio antes, em 2010, e depois o federal. Então, hoje eu vou falar do estadual, porque é o que está na prova do mérito, né? E todas as provas que a gente teve até agora caíram questões para professores, diretores e supervisores sobre esse decreto. Então, nós vamos se aprofundar nele. Vamos entender o que esse decreto estabelece, por que ele é fundamental para promover a dignidade e o reconhecimento da identidade de gênero para todos, como ele contribui para uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Deixe de lado, por favor, um mundo com preconceitos e venha para o outro lado da sensibilidade, da compreensão, do respeito às diferenças. Então, preparem-se para uma conversa esclarecedora e enriquecedora. Abra sua mente. Antes de começar a aula, quero agradecer aos 322 inscritos no canal e dizer que sempre que tem uma inscrição nova, eu penso, se um dia o canal se tornar grande, conhecido, mais gente cresce comigo, porque se a educação vence, a sociedade também vence. E é por isso que eu não penso em desistir. Vamos lá? Farei uma pequena introdução histórica ao tema antes de começar com a legislação, pois a defesa dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, é marcada por uma história de lutas e conquistas. Quando surgiram ainda as primeiras organizações, né, em defesa dessa comunidade, a sigla que se tinha lá na década de 80 era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. E aí só a partir de 1990 que se passou para LGBT e chegamos hoje, né, em LGBTQIAP+, tá? E essa trajetória, né, todo esse contexto histórico, ele envolve muita discriminação, muito preconceito, muita luta pelos direitos, e a gente tem hoje muitos avanços nas políticas públicas. É por isso que a gente está aqui hoje falando desse decreto. Então, é necessário da gente falar que algumas pessoas não têm sintonia da sua identidade de gênero com o seu órgão sexual. E isso causa extremo sofrimento nesses indivíduos. Então, como eu não posso me solidarizar, me compadecer com pessoas que sofrem? Então, é necessário falar disso. Então, uma hipótese que tem sido muito aceita no mundo médico, no mundo científico, é de que a origem do transexual, ela pode ser biológica e começar já lá na fase da gestação, tá? Então, assim, na gestação, a genitália do feto se desenvolve depois do desenvolvimento do cérebro sexual. Então, primeiro o cérebro fala, eu sou feminino ou masculino, e depois é que faz o órgão. E aí, nessa fase, né, desse desenvolvimento, que está envolvido lá na placenta da mãe, no cordão umbilical, pode se desenvolver separadamente e um erro de comunicação dessas informações do cérebro com a genitália pode acontecer o transexual. Quando eles são crianças, né, com essa questão do sexo, a gente vê já na escola, bem desde pequenos, essa inadequação do cérebro com o sexo biológico.
E na fase da infância, alguns adolescentes, a gente chama de VVG. Então é um termo que a gente precisa já nas escolas conhecer, que é variabilidade de vivência de gênero. Então, alguns relatórios psicológicos vêm com esse termo. Por quê? Porque ainda quando é criança, a gente não chama transexual, a gente chama VVG. Então, eu já vi alguns laudos de crianças com 2 anos, 3 anos que vem esse termo. E nessa fase não existe, né, na maioria dos casos, uso de hormônio ou de intervenção cirúrgica. Então você ainda está naquele momento da vivência do gênero, que realmente vai entender se existe essa adequação do cérebro biológico com a genitália. E considerando, gente, que a gente precisa pensar no princípio da dignidade da pessoa humana, pensando no fundamento que o Estado é um lugar democrático de direito de todos, que a gente assegura o pleno respeito às pessoas, independente de sua identidade de gênero, né? Então a gente, assim, ninguém torce para ter filhos trans, ninguém fala, nossa, eu quero, porque, por exemplo, a gente tem muito hoje, na minha época mais jovem era chá de bebê. Hoje a gente tem muito chá revelação, e todo mundo lá no chá revelação fica menino ou menina, né? Rosa, azul. Então, assim, a gente sabe que ninguém pensa, nossa, eu quero muito ter um filho trans. Mas quando isso acontece, a gente não pode achar que a culpa é de alguém. Não tem como procurar um culpado, que alguma coisa foi feita de errado, que é uma punição, é um castigo. Então, o que se tem que fazer é buscar conhecimento e serenidade para encarar a realidade e acolher todos. Então, assim, considerando que os direitos da diversidade sexual constituem-se direitos e que sua proteção requer ações efetivas do Estado no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania e inclusão social da população LGBTQIAP+. E aí, como a gente precisa ter obrigação de buscar informações e conhecimento para parar de espalhar inverdades, o que a gente chama de fake news, que levam muitas pessoas ao extremo sofrimento e chegam até a morte, a tirarem as suas vidas, porque o maior público-alvo, que tem a maior incidência de suicídio, são as pessoas deste grupo, desta comunidade. Então chega de dar desculpas e manter uma sociedade que não respeita o outro, principalmente porque eu penso diferente, então eu não respeito. Ao contrário, eu penso diferente, mas eu vou lutar e vou batalhar para que você possa ter o direito de falar o que pensa. Então essas pessoas são alvo de muito sofrimento e muitas pessoas também por terem crenças religiosas que a gente respeita, mas eu devo respeitar, apesar da minha religião, o outro, até porque é uma lei. Então eu duvido que qualquer religião seja contra a lei. Então, chega de darmos desculpas, isto não é uma opção, é uma situação que está posta e cabe a todos lutar pelo direito de todos, não só o direito de alguns ou daqueles que me interessam, ou só daqueles que eu concordo, ok? E aí, para eu respeitar, eu preciso conhecer. Então, é importante, eu acho estranho quando alguém fala, não sei, o LGN não sei o que lá. Então, vamos parar um momentinho aqui, já que tem esse decreto que todos nós precisamos seguir em São Paulo e no Brasil. O que quer dizer cada sigla? Então, a primeira é lésbicas, né, que todo mundo já conhece, que é quando se tem interesse pelo sexo feminino, né? Então, a mulher que deseja o sexo feminino. Gays, que são os homens que também desejam o masculino. Bissexuais são os dois, a pessoa gosta dos dois sexos. Transgêneros, que é o que a gente está falando aqui hoje da lei, que é o transexual, que o cérebro não combina com o órgão sexual, então ela não se identifica com o seu corpo. Os queers, que é os questionadores, então aquele é um guarda-chuva para identidades sexuais e de gênero que não se enquadra em padrão normativo, então eles são contra qualquer norma, qualquer comunidade que encaixe em eles. Os intersexuais,
que se enquadram como antigamente a gente chamava um termo que está mais desuso, que é o hermafrodita, né? Que ele era um termo usado para descrever pessoas que não se enquadram em características sexuais congênitas. Então, era o antigo trans. Então, eu tenho uma cabeça de um sexo com um órgão de outro, né? E muitas vezes não era nem visível na puberdade. Eu tive uma pessoa que eu conheci que não se teve essa comunicação e quando ela tem lá os 17, 18 anos, ela não menstrua, porque ela se entendia como uma mulher, porque não tinha o órgão masculino. Ela faz exames para entender por que ela não tinha o órgão, não tinha menstruação, a puberdade feminina, e aí vê que por dentro ela é um homem. Então esses casos, eles existem, estão aí pra gente entender. Os outros assexuais, que são as pessoas que não se interessam por sexo, os pansexuais, que daí ele se interessa por homem, mulheres, os trans, os bis, né? E o mais, ele vem como outras identidades, que não estão em nenhuma das letras, então é sempre essa questão da liberdade. Então a gente precisa conhecer para respeitar, para poder entender essas pessoas, tá? Aí a gente tem no artigo 1º que fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, e os travestis também são pessoas que no passado a gente chamava, é um homem que se veste de mulher, é uma mulher que se veste de homem, mas é uma pessoa que escolhe ter esse nome como uma oposição. Muitas vezes eles não têm um questionamento com o seu órgão sexual, eles vivem bem com essa questão, né? Então é só porque a lei ela abrange os dois casos, tá? Tanto transexual como travesti, que muita gente hoje fala daqueles drag kings, né? E pode se encaixar aí também. Então, nos termos desse decreto, o direito à escolha de tratamento nominal. Então, escolha o nome que eu quero ser chamado nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Então, não é só para uma secretaria específica, é para todo o âmbito da administração do Estado de São Paulo. Artigo 2º. A pessoa interessada, ela vai indicar no momento do preenchimento de um cadastro qual é o prenome que corresponde pelo qual se reconhece. Então, ela vai ser identificada e reconhecida por sua comunidade de inserção social, né? Então, ela escolhe o nome que ela quer ser abordada. Em 2005, né, 20 anos, eu tive uma aluna na 2ª série do médio, eu não me lembro agora o nome dele, homem, não lembro, Alessandro, e ele era bem o primeiro da chamada, só que ela queria que chamasse de Keila. E nem tinha lei, né? Nós estamos a lei em 2010, e a gente entendia que era o ideal chamá-la de Keila, né? Então, assim, é importante termos essa sensibilidade de que tem gente até que tem questões até com apelido, de não gostar do nome, mas nunca mudou realmente seu nome oficialmente. Mas a pessoa pede pra gente chamar ela por esse codinome e a gente não vai chamar por quê? É o outro que tem que dizer pra mim o que ele quer. Não sou eu que tenho que dizer o que é certo e errado. É o outro que tem que dizer pra mim o que é bom, o que é ruim, porque é o outro que é meu termômetro, tá? Parágrafo 1º. Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado que constará dos atos escritos. Parágrafo 2º. O prenome adotado no registro civil deverá ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido. Eu já fiz vários alunos concluintes, publicações, que chegam a certidões alteradas e a gente muda toda a documentação escolar. Parágrafo 3º. Os documentos obrigatórios de identificação de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Então, a gente já tem muitos documentos emitidos com o nome escolhido. Os órgãos da administração indireta e as entidades da administração indireta capacitarão seus servidores para o cumprimento desse decreto. Tanto hoje, falando sobre o direito dessa comunidade, como quando eu fiz a aula da relações étnico-raciais, história e cultura dos afrodescendentes, né, afro-brasileiros e africanos, a gente tem cursos.
Então a gente não pode dizer, eu não sei, eu não aprendi, não sei disso, eu tenho uma formação mais religiosa. Não. O governo ele é obrigado a capacitar seus servidores para cumprir esse decreto e entender que a gente precisa respeitar todos. Preconceito e discriminação não cabe mais em nenhum lugar da sociedade, muito menos no âmbito da administração direta e indireta. Artigo 4º. O descumprimento deste disposto nos artigos 1º e 2º que eu li para vocês, deste decreto, ensejará processo administrativo para apurar violação da Lei número 10.948 de 2001, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual, sem prejuízo de infração funcional a ser apurada nos termos da Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos. Essa Lei 10.000, ela foi promulgada em 5 de novembro de 2001 e ela é uma lei estadual que pune administrativamente a discriminação em razão da orientação sexual, identidade de gênero. Então, tudo isso aqui é um marco político, né? Aqui na política pública, no combate à LGBTfobia no Estado, no Brasil, e podendo assim inspirar a criminalização da LGBTfobia por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante a gente estar muito claro que a gente está praticando um crime além de tudo. Artigo 5º. Caberá à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da coordenação de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo, promover ampla divulgação desse decreto para esclarecimento sobre direitos e deveres nele assegurados. Por isso que cai em todos os concursos, em todas as provas, porque a gente precisa conhecer para respeitar. Aí nós temos a primeira questão, né? Vamos lá com os nossos testes, que é o decreto 55.588/2010, que é o que a gente acabou de estudar, entre outras providências, dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis. Aí nós temos em todo o território nacional, incluindo âmbitos públicos e privados. Vou pegar aqui a canetinha. Então, assim, esse decreto, ele é específico para o público, não para o privado. Né? Nos registros de identidade escritos no território nacional, não tem nada falando de mudar RG. Muda a nomenclatura nos documentos da Secretaria de Educação. O RG a pessoa vai mudar se quer. Na organizações civis, né? O âmbito da administração pública. Nas instituições educacionais, não é só nas escolas, é em todos. Então, nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Então, essa é a correta. 2. O decreto dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Assinale a alternativa que contém uma asserção correta. Então, é uma informação correta, uma afirmação correta a partir das considerações que basam o documento, o decreto. Então, toda pessoa tem o direito ao tratamento correspondente ao seu sexo biológico, independente do gênero? Não. Se eu não tenho essa adequação do meu cérebro com o meu órgão sexual, eu tenho direito. Então, não é pelo sexo biológico. No interior dos órgãos públicos estaduais, todo e qualquer pessoa deverá tratar a pessoa transexual travesti pelo prenome adotado em registro civil? Não. Ela pode escolher mudar esse registro civil. Os direitos da diversidade sexual garantem sigilo e discrição nas interações verbais, sendo por isso restritos aos atos escritos. Não, eu posso muito bem, como eu disse, já chamar a pessoa, né, verbalmente. E é muito importante, porque eu vejo algumas situações de que tá lá já a certidão de nascimento alterada e a pessoa continua chamando com o nome anterior, né? Então, não. A proteção dos direitos da diversidade sexual, que são direitos humanos das lésbicas, gays, bissexuais e travestis, requer ações efetivas do Estado. Sim, por isso que foi feito o decreto. Não é porque quiseram, é porque é uma obrigação de ação efetiva de promover a igualdade sexual.
Transsexuais e travestis possuem orientação sexual homoafetiva, sendo garantida a identidade de gênero congênita. Nada disso, porque o desejo sexual não tem nada a ver com a situação de ser transexual. Tá? Nós temos situações de transexuais que têm desejo pelo mesmo sexo, né? Então, não tem nada a ver identidade de gênero com opção sexual. 3. Assinale a alternativa que apresenta uma asserção, então, de novo, uma afirmação, coerente com o que se pressupõe o determinado decreto na lei, né? Decreto 55.588. Toda pessoa tem direito a ser tratada preferencialmente de forma correspondente a seu sexo. Não tem. É preferencialmente pela identidade de gênero, não sexo biológico. Transexuais e travestis possuem orientação sexual comprovadamente igual ao sexo biológico. Não, ao contrário. Eles não combina o sexo biológico, o órgão sexual, com a cabeça. Como eu disse na questão, né, as hipóteses que se defendem é que já na hora da gestação essa comunicação venha com esse erro. Por isso que causa tanto sofrimento para as pessoas, porque elas não se reconhecem no gênero que elas nasceram. O direito à escolha de tratamento nominal por transexuais é reservado ao contexto de organizações civis, não é aos contextos da administração pública também. A redesignação sexual, que é quando a pessoa faz a cirurgia, é condição necessária e suficiente para garantir direito. Não, tem pessoas que vivem a vida inteira sem fazer a cirurgia de mudança de sexo, de redesignação, e nós temos o dever de chamá-las do codinome que elas querem, do nome que elas querem. Os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos e a proteção requer ações efetivas do Estado. Veja aí como coloca sempre pontuando que o Estado precisa ser o grande articulador e promotor desse movimento, né, de respeito. 4. O Decreto 55.588 de 2010 dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Tendo em vista o escopo específico das disposições do documento, escopo é o corpo, né, do documento, seu texto explicita o entendimento de que toda pessoa tem o direito ao tratamento correspondente. Então, qual que é a lacuna correta? A sua aparência? Não, porque se ele não combina... Por exemplo, outro dia eu estava numa escolinha, criança com 2 anos. Eu olhei, menina. E aí, conversando com a diretora, ela falou, não, ela não se identifica como uma menina. Ela gosta de ficar com meninos, ela gosta de brincar com os meninos. Ela pede para a mãe vir com mochila de personagens masculinos. Ela quer jogar bola com os meninos. Então, assim, a aparência não tem nada a ver. A sua identidade normativa, o que está nas normas, não. Ao seu sexo biológico, não, porque, como eu disse, muitas vezes o sexo biológico não combina, né, com a sua mentalidade. A seu gênero, aí sim. A sua heteroidentificação, gente, heteroidentificação é quando vem da questão da cor, né, de pele. Então, negros, preto, né, pardo, que são os negros, branco, então não é. É a sua identidade de gênero. Quero agradecer a quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre esse assunto e que se juntem comigo nessa luta por um mundo mais justo, por uma educação para todos e por todos, em que essas pessoas que sofrem muito porque não conseguem entender como o seu gênero não combina com o seu órgão sexual e se colocar no lugar do outro, sempre. Entender o outro, respeitando o outro. Até a próxima e obrigada.